Você é muito bem-vindo à casa do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Isso aí, tio, tá ficando bom. 3, versículos 1 e 2. O Dori Edson, ele vai aparecer. Se não tiver perdido por aí, que ele vai diminuir esse ar aqui. Isso. Abacuque. Tá jóia. Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Não vai aparecer para mim não, é? Te falar, a gente paga tão caro. Deixa eu abrir aqui para vocês. Abacuque, capítulo 3. Vai aparecer para os irmãos, né? Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Aí ele vai dizer assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aí ele vai dizer assim, aviva o quê? Ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Feche teus olhos, irmãos, vamos orar. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, Pai, por nós que aqui estamos, por aqueles que estiveram aqui conosco pela manhã, por aqueles que estão em suas casas. Fale ao nosso coração. Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar de corações avivados. Pastor vai vir me ajudar, meu secretário do Eliseu. Quem veio pela manhã sabe, né? Secretário do Eliseu. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente poder caminhar. Quantos de vocês são crentes, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Levante-se a mãozinha. Não fica com a mão levantada, irmão. Não fica com medo, não. Você não é agente secreto, não. Amém? Ok. Glória a Deus. Pode abaixar a mão. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre avivamento. Alguns anos atrás, alguns anos não, irmão, há exatos 23 anos atrás, eu queria que você prestasse muita atenção. Eu estava na porta de uma igreja, de um conhecido meu, e bem na esquina dessa igreja tinha uma outra igreja, bem na esquina. E o culto da igreja da esquina começava às 6 horas da tarde. E o culto da igreja desse amigo meu, ela começava entre 19h30 às 20 horas. Às vezes começava às 20, porque eles tinham uma oração. E aí, eu sou uma pessoa muito curiosa. Aí o que aconteceu? Eu fui naquela igreja da esquina. Antes de ir para a igreja que era da denominação, que um amigo meu estava pastoreando. E aí eu fiquei olhando aquela igreja. Participei do culto bom, bacana, maravilhoso. E aí o culto terminou, eu encaminhei, dava para ir andando para a igreja. A minha esposa já estava na igreja, a dos meus filhos. E aí eu fui andando. E aí o pessoal ainda não tinha começado o culto. E eu falei assim para uns amigos meus que cresceram comigo, e falei para o pastor, aquela igreja da esquina, ela vai crescer muito. E aí eles pegaram e
a gente tem uma intimidade, uma amizade. Eles falaram, que vai não, vai fechar aquela igreja. Eu falei, não, vai crescer. Porque só nesse primeiro culto, depois eu voltei outras vezes, mas só nesse primeiro culto que eu fui, eu vi uma graça de Deus, eu vi uma presença de Deus, eu vi o Espírito de Deus agindo. E de fato, aquela igreja da esquina, ela deixou de ser a igreja da esquina, ela hoje é uma congregação, porque eles transferiram a igreja que era da esquina para mais ou menos o centro da cidade, e ela cresceu muito, aquela igreja cresceu muitíssimo, né? E a igreja a qual eu estava falando para os irmãos, ela tem passado por uns momentos difíceis. E o que eu quero dizer com tudo isso para você? Que todo crente, no meio da sua caminhada, ele precisa ter ou renovar a sua fé, ele precisa ter um coração avivado. De tempos em tempos, o crente, ele precisa ser visitado pelo Espírito Santo. O crente, de tempos em tempos, ele precisa. Por quê? Porque senão a gente esfria. Você estava aqui domingo passado. A gente esfria, a gente deixa de buscar essa santidade, a gente deixa de adorar a Deus, a gente troca a casa de Deus por qualquer outra coisa. Mas a gente continua vindo na igreja. E a gente continua. E o profeta Abacuque, ele foi muito feliz, né? Quando ele escreve, aviva a tua obra, ó Senhor. No meio dos anos, torna a sua obra conhecida. Ele foi muito feliz. Por que, pastor Ricardo? Porque, queridos, nós precisamos de uma visitação do Senhor. Você que é um crente, mas que está assim, meio lá, meio cá, não conserta algumas coisas em sua vida, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não está governando a sua vida. O Espírito Santo, ele não está dirigindo a sua vida. E quem não é dirigido pelo Espírito Santo, irmãos, faz besteira ao longo da vida. Faz. E por isso, o profeta, ele vai dizer, Senhor, aviva a tua obra. Avivar é trazer vida novamente. Aonde a gente, por alguma razão, morreu. Às vezes a gente faz um grupo familiar, como vocês, a maioria de vocês aqui participam, mas já não tem mais aquele fogo, já não tem mais aquela chama, já não tem mais aquele amor, já não tem mais aquela paixão. Então, essas pessoas precisam ser avivadas, precisam passar por uma experiência de avivamento espiritual. É necessário, irmão, faz assim com sua mão, assim, ó. É necessário você pedir ao Senhor, Espírito Santo, me visita a minha casa, visita a minha vida, visita a minha família, visita. Eu sei que essa palavra não é para todas as pessoas, mas enquanto eu tiver vida, eu vou provocar você nessa área, eu vou mexer com você nesta área. Por quê? Porque uma pessoa avivada, ela faz coisas extraordinárias para Deus. Posso ouvir um amém? Pessoas cheias do poder de Deus faz coisas extraordinárias. Elas são super apaixonadas, elas são super compromissadas, elas são compromissadas com Deus, elas são compromissadas com a igreja, elas são compromissadas com uma vida santa, elas são compromissadas. Por quê? Porque elas experimentaram algo. Uma vez, um irmão da igreja, a gente estava vindo do encontro com Deus. Aí esse irmão, ele resolveu falar do encontro de Deus para um outro crente que não tinha experimentado tal coisa.
Louvado seja Deus que esse outro crente não era da nossa igreja. E ele ali entusiasmado, falante, alegre, ele foi, falando. E aí eu comecei a olhar no semblante daquele irmão, né? E aí depois que terminou a conversa, eu bati no ombro dele e falei para ele assim, tem coisas que a gente não pode falar para os outros, porque que eles não vão entender. Por isso que a palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom, porque outros não vão entender, pelo contrário, até vão criticar, até vão falar. Mas o que é que eu quero te dizer? Irmãos, esse é um tempo, preste muita atenção nisso, esse é um tempo de grandes responsabilidades nossas. Nós que somos crentes, que participamos da igreja, domingo após domingo, meses após meses, ano após ano, existe um peso sobre nós, existe uma responsabilidade sobre nós, e nós precisamos entender que não é o Ricardo que está chamando, mas é o Espírito Santo de Deus que está chamando você. Posso ouvir um amém? E sabe, a gente precisa de tempos em tempos ter uma visitação do Espírito Santo. Nós precisamos abrir os nossos corações e falar: Espírito Santo, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu vou me tornar frio, eu vou me tornar crítico, eu vou falar coisas pelas quais eu não sei, eu vou fazer coisas que vão entristecer o seu coração. Então, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Quantos aqui, irmãos, precisam? Eu preciso, Espírito Santo. Por quê? Porque a gente tem essa tendência. A gente tem a tendência de se esfriar. A gente tem a tendência de se esquecer das grandes coisas que Deus um dia fez na nossa vida. E aí eu vou perguntar para a igreja. Quem aqui já foi ao encontro com Deus? Levanta a mão assim, para mim ver. Deixa a mão levantada, para mim ver. Você tem a responsabilidade de não permitir que esse fogo se apague. Você tem a responsabilidade de colocar fogo ali todos os dias. É Levítico 13, 6:13. Você tem a responsabilidade de colocar este fogo na presença de Deus. Por quê? Porque, queridos, Deus, olha só o que eu vou te falar. Deus, Ele quer se mover em direção à nossa igreja. Deus, Ele quer se movimentar em direção à nossa igreja. Ele quer trazer de novo, irmãos, a paixão, o amor, o fogo do Espírito Santo na vida das pessoas, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. E sabe, o Senhor, Ele quer fazer isto. O fundador do metodismo, John Wesley, ele disse algo assim, ele disse mais ou menos assim: me dê 100 homens que não tenha medo do pecado, que ame a Deus, e eu vou fazer algo poderoso nesta cidade. Na verdade não fez na cidade, fez no mundo inteiro. Mas o que é que Deus precisa? Irmão, Deus precisa de uma pessoa. Deus, Ele só precisa de uma pessoa cheia da presença dEle. Ele só precisa de uma pessoa apaixonada por Ele. Ele só precisa de uma pessoa que odeia o pecado, mas queira viver uma vida santa. E hoje, na igreja, as pessoas, elas não estão preocupadas com isso. As pessoas não estão. A gente vem, ouve uma palavra, pastor prega, pastor fala, pastor jejua, pastor ora, pastor vai no monte, pastor faz um monte de coisa. Mas se não partir de você, esse fogo, ele não virá. Essa glória não virá. E nós
precisamos o quê? Nós precisamos ter fome, nós precisamos ter essa sede. Nós precisamos ser tão apaixonados pelo Senhor, que a gente queira viver algo que a gente não viveu, que a gente queira viver algo que a gente não experimentou, que a gente queira viver algo que Deus tem para nós, que a gente ainda não viveu. Então, Deus, eu quero viver. Levante suas mãos assim, levante. Feche teus olhos, diga para Deus assim: Deus, eu quero tudo aquilo que o Senhor um dia preparou para mim. Pode falar de novo? Deus, eu quero tudo aquilo que um dia o Senhor preparou para mim. E meu irmão, Deus projetou você para grandes coisas. Deus, Ele preparou você para fazer coisas extraordinárias. Deus, Ele preparou. Agora a minha pergunta é: quantos creem nisso? Sabe, você precisa acreditar. Por quê? Porque o inimigo, ele muitas vezes fala assim: Deus, Ele preparou o fulano ali, o irmãozinho ali, o Joãozinho, mas você não. Ele preparou a Mariazinha, mas você não. Camarada, meu irmão querido, Deus tem coisas extraordinárias para nós. Deus, Ele só quer usar você. E isso é algo que não tem preço, irmãos. É algo poderoso, é algo valioso. Deus, Ele quer usar você. A minha pergunta é: quantos querem ser usados por Deus? Quantos de vocês, olha, Deus, eu quero ser usado por Ti? Amém? Eu quero, Senhor, me usa. Eu quero queimar na sua presença, eu quero estar na sua presença, eu quero fazer algo extraordinário para o Senhor. E aí, irmão, é dessa forma. Mas sabe, às vezes a gente olha e a gente percebe. Eu estava vendo os meninos louvando aqui. Eles chegam aqui cedo, eles preparam um louvor tremendo, extraordinário, fantástico. Mas às vezes a gente chega como que empurrado. Para quê? A gente chega na igreja como que empurrado, parece que há um peso ali. Deixa eu te falar, Jesus, Ele quer nessa noite, Ele quer encher você do Espírito Santo para que você volte a queimar na presença dEle. Ele quer fazer isso. E Deus, Ele não negocia isso, irmãos. A gente sabe que Deus, Ele não negocia. Ele não negocia estas coisas. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos abrir o nosso coração e falar: Senhor, vem aqui e queima outra vez. Vem aqui e acende outra vez. Vem aqui, Senhor, e põe fogo novamente em meu coração. E sabe, queridos, é isso que Deus, Ele quer fazer. A gente falava no domingo passado que a igreja de Éfeso, ela perdeu a alegria, ela perdeu a paixão, ela perdeu esse amor. Por quê? Porque nós temos isso, irmãos. A gente perde. Por isso que o profeta Abacuque, ele está dizendo: no meio dos anos, derrama o teu espírito novamente. No meio dos anos, derrama o teu fogo novamente, Senhor. Que eu volte a queimar novamente na tua presença. Senhor, eu já fui um crente melhor do que eu sou. Eu já queimei na tua presença. Eu era apaixonado por evangelismo. Eu era apaixonado por discipulado. Eu era apaixonado por um monte de coisa, mas em algum lugar eu me perdi. O Senhor, Ele quer trazer de volta. Aleluia. Ele quer trazer tudo isso de volta. Ele quer trazer todas essas coisas de volta na sua vida. Ele quer trazer, sabe por quê? Irmão, um crente cheio do Espírito Santo, ele consegue enfrentar todas as coisas, porque ele é cheio do Espírito. Ele enfrenta tentação, ele enfrenta pecado, ele enfrenta demônio, ele enfrenta as pessoas falando mal. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo.
Agora, um crente que não é, você só é religioso, você vem aqui, bate como que fala? Bate o ponto, né? E volta para casa, irmão, não vai acontecer nada na sua vida. Nada vai acontecer. Mas se você começa a dizer: Deus me usa, 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 Deus, Ele vai usar você. Mas você precisa querer ser usado. Você precisa. E esse é o maior desafio hoje da igreja, irmãos. É querer ser usado. Querer ser usado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Tem muita gente ao nosso redor que precisa de Jesus. Tem muita gente ao nosso redor. Provavelmente você deve ter um irmão, um parente que está longe de Deus. Provavelmente você deve ter um parente que vive no vício do álcool. Provavelmente você deve ter um parente que vive no vício das drogas. Provavelmente você deve ter alguém que está longe do Senhor. Então você precisa ser o quê? Avivado, cheio, para poder ter autoridade para falar para essas pessoas. Posso ouvir um amém da igreja? É preciso. É preciso, sabe, voltar a queimar. Provavelmente alguns de vocês lidam com determinados pecados escondidos, e meio que, sabe, mas você precisa ser cheio do fogo, da glória de Deus, para que você possa vencer esses pecados. E quem nos dá essa vitória é o Espírito Santo, irmãos. Quem nos dá esta vitória é Ele, essa pessoa maravilhosa. Como diz um autor chamado Francis Chan, o Deus escondido é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse Deus escondido, e nós precisamos trazer o Espírito Santo. Para quê? Para a nossa vida, porque nós não vivemos mais. Ouça o que eu vou te falar. Nós não vivemos a dispensação do Pai, nem nós vivemos a dispensação do Espírito, mas nós vivemos a dispensação do Espírito Santo. É Ele é o líder da igreja, Ele é. Tanto é que tem um autor chamado John Stott que ele diz assim: antes de Jesus mandar a igreja ao mundo, Jesus mandou o Espírito Santo à igreja. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo. E das três pessoas da Trindade, o Espírito Santo é a pessoa mais sensível. Por isso que não é comparado à palavra, mas ele, quando a gente olha no batismo de Jesus, ele é representado por uma pomba. Por isso, o Espírito Santo, Ele quer tocar você nessa noite. Ele quer convencer você: óbvio, isso daí que você está fazendo está errado. Isso daí que você está fazendo, você vai domingo após domingo naquela igreja, o Espírito Santo falando, mas você não está ouvindo. Você precisa ouvir, sabe, de voltar à essência, ou maturidade, é a gente voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. É a gente ser sensível à voz do Espírito Santo. É falar: Espírito Santo, o Senhor não quer isso para mim? Então eu não vou. Fuja do pecado, fuja de tudo, mas agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor e conserte. O Espírito Santo, Ele quer fazer isso nas nossas vidas. E eu acho tão lindo, irmãos. Eu acho tão lindo. Por quê? Porque Ele só está procurando pessoas para que Ele entre nessas pessoas, para que Ele se manifeste nessas pessoas, para que essas pessoas voltem a queimar. E aí, irmão, não tem demônio que vai parar você. Não tem situações difíceis que vão parar você. Mas por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é algo tremendo. Ah não, eu faço as coisas na igreja, mas a questão não é se você faz, a questão é se você é cheio.
Se você é cheio, eu preciso tanto que o Espírito Santo me visite. Eu preciso tanto que o Espírito Santo me pegue ali na curva. Eu preciso tanto que o Espírito Santo fale novamente ao meu coração. Eu preciso tanto. O Espírito Santo quer fazer tudo isso. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer. Paulo, ele vai dizer para a igreja, ele vai dizer para a igreja de Éfeso: não entristeçais o Espírito. E quantas vezes nós como crentes, nós estamos entristecendo. Por quê? Porque a gente não busca como deveria. A gente não chora mais na presença dEle. A gente, está tratando de uma maneira muito assim, irmão, de uma forma comum. Deixa eu te falar algo, igreja de Jesus. O Espírito Santo não é ordinário, Ele é extraordinário. O Espírito Santo não é somente uma força, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é somente uma energia, Ele continua sendo uma pessoa. E Ele, lá em João 14, Ele é que nos convence, irmão. Ele vai nos convencer, cara, olha, peraí, a gente precisa ter uma prosa. A gente precisa ter uma conversa. Quantos crentes, irmão, não são quebrantados pelo Espírito? Quantos crentes estão na casa de Deus, mas não são movidos, não são mexidos mais. O Espírito Santo vem, irmão, aí o Espírito Santo cai aqui na pessoa de um lado, cai na pessoa do outro, mas não cai aqui, não fala aqui, não mexe aqui. Por quê? Porque a gente deixou de lado. A gente às vezes pensa, e é de uma maneira errada, a gente pensa que nós podemos viver sem o Espírito Santo. E não é verdade. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Eu não sei onde você tem se perdido, tem se afastado, mas você pode assim levantar as mãos, fechar os olhos. Você consegue falar com o Espírito Santo, assim: Espírito Santo, eu não sei onde eu deixei o Senhor, mas por favor, fala comigo. Você consegue? Vai lá, faz isso, irmão. Faz isso. É interessante que quando a gente pede essas coisas, para uns são muito mais fáceis do que para outros. Por quê? Porque para uns são mais fáceis do que para outros. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. Seu coração está distante. Eu vou na igreja, mas meu coração, Senhor, está distante. O Espírito Santo nessa noite, Ele quer te abraçar. O Espírito Santo nessa noite quer te envolver. O Espírito Santo nesta noite, Ele manda lhe dizer: eu tenho saudade. O Espírito Santo, Ele manda lhe dizer: eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade quando você não pensava em você, você só pensava no reino. Eu tenho saudade quando você queria fazer todas as coisas para o reino, para mim. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade desse tempo, que é onde você colocava uma canção, e aí você começava a adorar. Sabe, deixa eu falar algo para a minha igreja. O Espírito Santo, Ele está com saudade de você. O Espírito Santo, Ele sente essa saudade. Não, pastor, pode abrir os olhos. Eu cresci, pastor, eu amadureci. Então, essas coisas é coisa de menino. Irmão, deixa eu te falar algo. Eu quero ficar, se isso é coisa de menino, eu quero ser esse menino. Se isso é coisa de menino, eu quero ser esse menino. Se isso é coisa de criança, eu quero ser essa criança. Eu quero ver, sabe, a glória de Deus. Cada dia, cada culto, cada momento, eu quero ver. Eu quero ser apaixonado pelo Senhor. Eu quero viver essa paixão. Eu quero viver esse amor. E eu peço ao Senhor, Deus, por favor, não me retire esse amor do meu coração.
Então, por isso que o profeta diz, olha, no meio dos anos, porque eu já falei, porque, sabe, irmãos, a gente, quanto mais o tempo passa, se nós não buscarmos ao Senhor, a gente vai se esfriando, e a gente vai fazendo as coisas por fazer, a gente vai fazendo as coisas, mas sabe, a gente perdeu aquela paixão, perdeu aquele amor. E eu separei um texto para vocês que está em Malaquias 4:6. E depois nós vamos ler Lucas 1, de 13 a 17. Aqui fala de, Malaquias vai falar de um profeta, e vai nos dizer assim, né? E ele, o profeta, ele vai vir, e ele vai restaurar a relação dos pais aos filhos, está aqui, né? Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. A minha pergunta para a igreja, nós queremos bênção ou nós queremos maldição? Vou de novo, nós queremos bênçãos ou nós queremos maldição? Nós queremos bênçãos. Então, ele está falando do profeta João, que está lá em Lucas 1, de 13 a 17. Ele está falando de João. Ele vai falar de João Batista, e ele vai mostrar, né, o nascimento de João. João, ele foi cheio desde o Espírito, desde o ventre da mãe. João foi cheio do Espírito. E é interessante, irmãos, que esse homem cheio do Espírito Santo, ele teve um ministério. Sabe quanto tempo durou o ministério profético de João? Vocês sabem? Vocês sabem quanto tempo durou? 6 meses durou o ministério profético de João. Mas as pessoas, elas vinham de todos os lugares para adorar a Deus. As pessoas vinham, por quê? Porque elas viam João queimando. Elas viam João queimando na presença de Deus. E elas vinham, as multidões elas vinham. As pessoas, elas voltavam para casa diferente. Por quê? Porque João queimava na presença de Deus. Jesus vai falar, foi uma lâmpada que ela clareou por pouco tempo. E sabe, queridos, nós precisamos fazer o quê? Entender que o Senhor, Ele está nos chamando para nós voltarmos a queimarmos. Tem muito orgulho dentro da igreja, tem muita vaidade dentro da igreja, tem muita gente pensando que é alguma coisa, quando às vezes não é. Tem muita. Eu falava aqui ontem que nós não podemos viver de aparência, mas devemos viver de transparência. E sabe, esse João, ele queimava as suas pregações, mexiam com as pessoas. Por quê? Porque ele estava queimando na presença. Mas sabe, nós estamos vivendo um tempo, e essa pregação eu vou dar para vocês depois, de imaturidade. A gente está vivendo, às vezes a gente fala algo, uma pessoa diz assim, isso daí não está muito legal. Aí vem um outro, fala uma outra coisa, as pessoas também dizem, não, isso daí também não está legal. Ou seja, nós estamos vivendo numa geração onde ninguém está satisfeito com nada, gente. Ninguém está vivendo satisfeito com nada. Então, vem um que prega de uma forma, esse não está legal. Vem outro que vem pulando, né? Fazendo uma comparação. O Filemon e o Alex, né? Vem o Filemon, vem o Alex, faz assim, igual o pastor Rodrigo. Aí as pessoas olham, o Alex não, o Filemon também não. E a gente está vivendo. Mas por quê? Porque a gente não está queimando na presença do Senhor.
porque a gente deixou de queimar na presença de Deus. A gente não queima mais. A gente, sabe, eu estava vendo aqui antes do encontro com Deus, o pessoal vinha, para oração, muito bonito. Mas todo mundo estava vindo porque tinha que vir, sim ou não? Mas, cara, está livre. Vem adorar o Senhor. Experimente no domingo você chegar aqui na igreja 8 horas da manhã. Experimente. Não, pastor, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ok. Eu sei que o Espírito Santo, ele vai ter que convencer você, eu sei. Sabe por quê? Porque lá na igreja de Atos aconteceu isso. Na igreja de Atos aconteceu. Quando a gente olha a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 15, Jesus apareceu para quantos irmãos? 500 irmãos. Mas o que aconteceu? Ele falou para esses 500 irmãos, está em Lucas 24:49, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. E aí ele fala para esses 500. Só que quando a gente olha na palavra, em Atos 1:14, a gente vai descobrir que somente 120 crentes estão orando. 120. Por quê? Mas isso não é algo novo. Isso é algo antigo. Então nós precisamos o quê? Voltarmos a queimar na presença do Senhor. Eu queria que você por um instante fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos, por favor. Eu queria que você perguntasse a você mesmo: Deus, eu tenho... Esse fogo ainda está queimando aqui ou ele já deixou de queimar? Ainda é tudo pelo Senhor ou hoje nada é pelo Senhor? Eu queria que você fizesse isso. Eu queria que você parasse e pensasse em tudo isso. Deus, traz essa glória, traz essa presença. Irmão, você vai para a sua semana, vai ser diferente. Nós tivemos, nessa semana que passou, nós tivemos uma semana de evangelismo nos grupos, não foi? Mas quantos de nós corremos de fato porque nós estávamos apaixonados pelas pessoas que precisam de Jesus? Quantos de nós? Eu não sei. Mas a resposta é porque você não está queimando como você queimava. Você não está mais incendiado como você um dia foi incendiado. Havia uma glória, Senhor. Eu fazia tudo por você, Jesus. Mas no meio do caminho, por uma razão ou outra, você se perdeu. Mas levante agora as suas mãos em nome de Jesus. É tempo de voltarmos à presença do Senhor. É tempo de voltarmos. Sabe, Deus, eu quero voltar, eu quero estar na tua presença. Por quê? Porque, Senhor, eu ainda quero fazer coisas grandes para ti. Quantos querem fazer coisas grandes para Jesus? Então eu não posso mandar você para a sua semana de qualquer maneira, gente. Vocês estão entendendo? Eu não posso mandar você tem que chegar lá, você tem que fazer a diferença. Lá no seu local de trabalho, as pessoas precisam ver que você é uma pessoa diferente. Lá na sua faculdade, as pessoas precisam ver que você é uma pessoa diferente. Os seus irmãos, parentes que não te conhecem, sabe, naquele almoço de família, eles precisam olhar e saber que você é uma pessoa diferente. O que aconteceu com ele? Cara, o fogo do Espírito Santo veio sobre a minha vida e a minha vida mudou. Nós precisamos fazer isso, mas nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar ao Senhor. Por quê? Em 1 Coríntios 12, quem viu o podcast, temos quantos dons espirituais? 9 dons espirituais.
Deus, Ele quer derramar um dom sobre você, irmão. Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida, mas você precisa fazer o quê? Deus, eu quero te buscar. Deus, eu quero te buscar. Sabe, irmãos, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o demônio, ele não resiste a essa pessoa. Ele não resiste. A minha pergunta é: quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Pai, eu quero ser cheio do Espírito. Pai, eu quero ser cheio desse Espírito Santo. Eu quero ser. Espírito Santo, Ele quer se mover através da sua vida. Ele quer usar você de uma forma que Ele nunca usou. Ele quer usar a sua vida. Mas às vezes a gente está tão morto, irmãos. Mas a gente não consegue perceber. A gente não consegue. E a gente vai vivendo mesmo, irmão, de aparência. A gente vai vivendo. A gente se acha o melhor, a gente se acha o maior, a gente se acha o Zé Grandão, a Maria Grandona. A gente vai dessa forma. Enquanto o Espírito Santo quer nos usar. Irmãos, tem coisas maiores que o Espírito Santo quer fazer através da sua igreja. Tem coisas melhores para nós, sabe? Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos voltarmos para essa pessoa bendita do Espírito Santo e falarmos: Espírito Santo, eu quero estar na tua presença. Eu quero ser cheio novamente do teu Espírito Santo. Eu quero. E isso é algo que a gente precisa fazer de um modo intencional. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Atos 4, 30 e 31, você vai ver. Você vai observar a igreja, irmão, debaixo de uma perseguição. Os crentes pedindo ao Senhor. Atos 4, meu irmão, 30 e 31. Espírito Santo de Deus. E é algo extraordinário, está aí, ó. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E aí vai dizer assim, ó: todos eles oraram. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Agora um amém mais aleluiado que existe, ó. E com coragem anunciavam a palavra de Deus. Com coragem. Irmãos, sem o Espírito Santo nós não vamos ter coragem para falar. Sem o Espírito Santo nós não vamos ter o poder para mandar com que esses espíritos maus saiam de dentro de nossas casas. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir, mas com o Espírito Santo nós vamos vencer todas as barreiras, todas as coisas nós vamos vencer, mas nós precisamos do Espírito Santo. Pergunta para a igreja: como que a gente faz para nos tornarmos pessoas cheias do Espírito? Primeira coisa que você vai fazer, irmãos, João, ele pregou muito sobre arrependimento. Primeira coisa que nós precisamos fazer nessa noite é pedir perdão ao Senhor. Deus, eu poderia ter te buscado mais, eu poderia ser mais apaixonado, eu poderia ser um crente melhor, mas eu não fiz. Eu não fiz. E não adianta você olhar para o lado, você tem que olhar para dentro de você. Não adianta. Deus, eu não fiz, isso é arrependimento. Sem arrependimento dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas, irmãos, eu não consigo ser cheio do Espírito Santo. Eu posso ser um crente na igreja, mas eu não consigo.
todo avivamento é precedido de arrependimento. E o que é arrependimento é conserto. O que é arrependimento, irmãos, é uma renovação. O que é arrependimento é mudança de pensamento que me leva a um novo modo de agir. Eu não quero mais agir como eu agia. Eu não quero mais viver como eu vivia. Então, Senhor, por favor, vem aqui e me enche novamente. Sem esse arrependimento, você não vai viver esse avivamento. E nós precisamos entender que o arrependimento é se humilhar diante do Senhor. É ser humilde na presença de Jesus. É falar para Jesus: Senhor, eu quero consertar toda a minha vida. Eu quero endireitar todas as coisas da minha vida. Eu quero consertar. Por quê? Porque senão esse avivamento ele não vai vir sobre você. A minha pergunta é: quantos querem corações avivados? Levante a mão aí. Você precisa nessa noite chegar diante de Jesus e confessar os seus pecados. A palavra de Deus em Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançam a misericórdia. Eu quero, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado como eu nunca fui, mas para isso eu quero experimentar esse coração. Eu quero experimentar esse avivamento. Eu quero viver isso. E eu quero viver, eu quero, Senhor, deixar todas as coisas que me afastam de Ti. Eu quero deixar tudo que, me deixa distante do Senhor. E eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. João Batista, ele pregou sobre arrependimento. Jesus pregou sobre arrependimento. E a igreja de Jesus em Atos, Pedro, ele fala sobre arrependimento. Ele fala sobre deixar a velha vida e abraçar de verdade essa nova vida. Ele fala de deixar, não basta ser religioso. Eu tenho que vivenciar aquilo que o Senhor tem para mim. O arrependimento, ele é um sinal de que eu quero uma mudança de verdade. O arrependimento é isso. Eu quero. Então, Jesus, a partir de hoje, eu me arrependo dos meus pecados. E eu me volto para Ti, Senhor. Senhor, eu quero experimentar, Senhor, esse avivamento. Eu quero, Senhor, voltar a queimar na Tua presença. Em Atos 10, a igreja em Cesareia, ela recebeu antes o batismo do Espírito Santo, antes do que o batismo nas águas. Porque as pessoas se arrependeram de verdade. E o Espírito Santo veio de uma forma tal, que aí Pedro diz assim: olha, o que impede desse povo ser batizado? E o que impede de nós sermos cheios do Espírito? O que impede você, de ser uma pessoa cheia da presença de Deus? Por quê, pastor? Deus, ele quer usar muitíssimo a sua vida. Você não entendeu, eu vou repetir. Deus quer usar muitíssimo a sua vida. Ele quer usar. Agora a questão é: eu quero ou não? Eu quero viver esse avivamento ou não? Quando a gente olha para alguns textos bíblicos, e eu só vou citá-los, eu não vou lê-los, a gente vai ter o avivamento em 1 Samuel, a gente vai ter o avivamento em Crônicas, que vai dizer: e agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A gente vai ver um avivamento no Esdras, a gente vai ver muitos, eu anotei várias coisas aqui, mas a gente precisa hoje chegar diante do Senhor e falar: Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, de tantas atitudes. Eu não te busquei como eu deveria buscar. Eu caminhei com esse pecado aqui, Senhor. Esse pecado aqui era um pecado tão íntimo meu. Irmão, Jesus quer te libertar. Você acredita nisso?
Ele quer te libertar. Ele quer te libertar dessas coisas erradas que tem aí. Vamos deixar tudo isso no altar de Deus nessa noite. Vamos deixar, para quê? Para que a gente possa experimentar o Espírito Santo em nossas vidas. Para que a gente possa ser, sabe, irmão, cheio dessa glória, cheio dessa presença, sabe, de verdade. Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia da tua presença. Mas como é que começa? Arrependimento. Começa com arrependimento. Começa com você olhando e falando: Jesus, eu quero viver uma vida diferente. Eu não quero mais viver como eu tenho vivido, mas eu quero, Senhor, viver de um modo diferente. Eu não sei quantos de vocês de fato querem esta vida. Eu não sei quantos de vocês, mas procure, experimente, tente buscar ao Senhor e falar para Ele: Jesus, eu quero, é eu e o Senhor, eu quero. Deixa eu te falar algo e a gente vai cantar e a gente vai orar. Quando o avivamento chega, a gente consegue perceber a presença do Espírito Santo num culto. A gente consegue experimentar. Quando o Espírito Santo chega, a nossa oração, ela se torna mais fervorosa. Esse negócio de uma oraçãozinha raquítica ali, ela não mais. Quando o Espírito Santo vem, o louvor, a adoração são mais profundos. Quando o Espírito Santo vem, a gente tem uma convicção de pecado, irmãos. A gente tem uma convicção de pecado, que a gente corre para tentar endireitar a nossa vida. Convicção de pecado. Isso é muito forte. Tem gente que peca, irmão, com a cara mais lavada do mundo e vai embora e continua pecando. Dentro da igreja, continua pecando, continua errando. Mas é por quê? Porque o Espírito Santo, ele ainda não domina essa pessoa. Vem essa convicção, está lá em João 16, vem essa convicção, sabe, Deus, eu pequei. Davi, ele não diz isso: pequei contra ti, somente contra ti eu pequei e fiz o que era mal. O Senhor é justo. E deixa eu falar, Tiane, nós vamos cantar essa música, tá? Esse justo. A gente precisa ter essa convicção. A gente precisa ter essa convicção de pecado. Se você quer experimentar o Espírito Santo, você precisa ter essa convicção. Você precisa ter um desejo mais profundo por uma vida santa. Quantos irmãos estão aí, não desejam uma vida santa? Não desejo uma vida santa. Eu posso viver do jeito que eu quero. Tem nada de errado, mas você talvez não vá para o céu. Mas eu posso viver do jeito que eu quero, irmão. Eu posso sair daqui ali tomar uma, eu posso sair daqui pegar uma mulher ali na rua, eu posso viver do jeito que eu quero, mas eu não vou para o céu. E isso que a gente não entende. A gente pensa que isso é coisa de pastor. Por quê? Porque a gente não lê a palavra de Deus. A gente não consegue ler. Então nós precisamos, irmãos, desse avivamento em nossos corações. Mas a gente precisa ter essa convicção: cara, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais, Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou acessar pornografia, eu não vou acessar mentiras, eu não vou falar mentiras, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque Jesus, se o Senhor entrou aqui, o Senhor é muito especial e eu não vou entristecer o Senhor. Mas quem é que traz isso? É o Espírito Santo.
É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Mas a gente, irmão, hoje a gente está, sabe, fazendo o quê? A gente não está olhando com profundidade para dentro de nós, nossa vida. E aí a minha pergunta é: quantos querem ser cheios do Espírito? Você precisa chegar na presença do Senhor. Você precisa mudar essas coisas. Irmão, conserta aquilo que precisa ser consertado, amém?